Olá, amigos amantes do futebol. O majestoso, tradicional clássico do futebol paulista entre São Paulo e Corinthians terminou empatado sem gols no estádio do Morumbi, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista de 2020. Um clássico que, por sua vez, foi pra lá de agitado, apesar do 0-0 no placar. Bom, o primeiro encontro entre São Paulo e Corinthians no ano de 2020 ficou marcado por reunir os dois ex-treinadores do Clube Atlético Paranaense, visto que tanto Fernando Diniz quanto Thiago Nunes comandaram o Atlético Paranaense nesse período recente. Aí, inclusive, os dois chegaram até a trabalhar juntos na equipe do Furacão, o Fernando Diniz como treinador e o Thiago Nunes como auxiliar técnico. No entanto, foi o auxiliar técnico que se sobressaiu na equipe, né? O Fernando Diniz acabou sendo demitido do time após uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro em 2018 e o Thiago Nunes assumiu o time do Atlético Paranaense e aí sim fez um excelente trabalho à frente do Furacão, conduziu o time ao título da Copa do Brasil em 2019, ao título da Copa Suruga também, ao título da Copa Sul-Americana em 2018, conquistou uma série de títulos e deixou saudades aos torcedores atleticanos, diferentemente de Fernando Diniz. Bom, além disso, esses dois treinadores são conhecidos por conta do estilo de jogo praticado por suas equipes, né? Um estilo de jogo baseado na posse de bola, eles dão bastante ênfase à posse de bola, suas equipes costumam ter elevadíssimos índices de posse de bola durante as partidas, também jogam de maneira ofensiva, jogam para frente em busca do gol. Por conta de todos esses aspectos aí, muitos esperavam que São Paulo e Corinthians realizassem uma grande partida no estádio do Morumbi. No entanto, mais uma vez a arbitragem entrou em cena e acabou prejudicando totalmente o clássico. Eu até anotei o nome do árbitro aqui, Douglas Marques das Flores, um árbitro da Federação Paulista de Futebol, ele que no meio de semana já havia apitado a partida entre Brusque e Sport Recife pela primeira fase da Copa do Brasil e havia se envolvido uma polêmica muito grande nessa partida, ou seja, já dava mostras ali de que não estava apto a apitar um clássico da grandeza, da magnitude de São Paulo e Corinthians, e no final das contas isso ficou provado. A Federação Paulista mais uma vez erra na escolha de colocar um árbitro inexperiente para apitar um clássico. A Federação Paulista de Futebol, inclusive, precisa compreender uma coisa. Os clássicos são os principais atrativos do Campeonato Paulista. Campeonatos regionais são muito chatos, são compostos por partidas muito ruins. Entretanto, a Federação Paulista de Futebol consegue estragar esses principais atrativos ao colocar árbitros tão ruins e inexperientes para apitar esses grandes jogos aí do campeonato. Desta maneira, foi exatamente isso que aconteceu. Douglas Marques das Flores, um árbitro muito fraco, indeciso, completamente inseguro, né? Ele acabou estragando o espetáculo, paralisando o jogo a todo momento. Parecia que fazia questão de paralisar. Enquanto os times queriam jogar, queriam a bola rolando, ele queria paralisar o jogo. Inclusive aos 2-3 minutos de jogo, paralisou a partida por conta de gritos homofóbicos vindo das arquibancadas do Morumbi, uma atitude ridícula do árbitro, né? Cabe ao quarto árbitro informar o delegado da partida sobre os gritos homofóbicos que estão vindos das arquibancadas ali, não ao árbitro principal da partida, né? Já que o quarto árbitro é o responsável por tudo que ocorre ali fora das quatro linhas, né? E aí sim, o delegado da partida tomaria as medidas cabíveis, né? Informaria através do sistema de som do estádio, através do placar eletrônico, para que a torcida parasse de gritar esses gritos ofensivos. No entanto, o árbitro preferiu ele sim tomar conta da situação, gesticulando, parando a partida ali por cerca de 2 minutos para discutir esse tema ali com o quarto árbitro, com o delegado da partida. Em outras palavras, ele realizou uma péssima arbitragem, acabou comprometendo bastante o jogo, no final ainda acabou não marcando um pênalti claríssimo ali do jogador Camacho em cima do meia do São Paulo, Igor Gomes. Uma arbitragem que deixou muito a desejar, mais uma vez por conta da péssima escolha da Federação Paulista de Futebol. Bom, mas para falar um pouco mais do que aconteceu dentro de campo, tivemos um jogo bastante equilibrado. São Paulo e Corinthians entraram em campo bastante pressionados, né? O São Paulo, que vinha de uma derrota frente ao Santo André na rodada passada do Paulistão, e o Corinthians, que vinha de uma duríssima eliminação na fase pré-eliminatória da Copa Libertadores da América. Ele acabou vencendo o Guarani do Paraguai por 2-1 na Arena Corinthians, mas mesmo com esse resultado acabou sendo eliminado pelos paraguaios, já que perdeu o jogo de ida por 1-0.
Então, as duas equipes entraram em campo bastante pressionadas, o Corinthians muito mais, obviamente, por conta de uma eliminação tão precoce aí na Copa Libertadores da América. Foi logo seu primeiro compromisso na fase pré da competição e o Corinthians já caiu diante de um adversário bastante modesto, né? O Guarani do Paraguai, cá entre nós, não é nenhuma potência do futebol sul-americano. Mas dentro de campo as equipes se mostraram muito equilibradas, isso fica evidente através do índice de posse de bola, por exemplo. O Corinthians acabou obtendo 51% de posse de bola contra 49% de posse de bola do São Paulo. Um detalhe interessante, já que o São Paulo é o time no Campeonato Paulista que obtém o maior índice de posse de bola dentre todas as equipes do campeonato. Ele registra uma média de 61,5% de posse de bola no Paulistão, então o Corinthians acabou até superando o São Paulo nesse quesito. Outro detalhe que demonstra de maneira mais clara possível o equilíbrio entre esses dois times foi o número de passes trocados durante a partida, já que o São Paulo trocou 408 passes contra 427 por parte do Corinthians, né? Eles foram muito equilibrados até nisso. Mas no geral foi o São Paulo que ofereceu mais perigo ao time do Corinthians. O São Paulo jogou melhor a maior parte do tempo. Tanto é que o tricolor finalizou um montante de 16 vezes durante a partida, sendo que 5 dessas finalizações foram na meta, no alvo do goleiro Cássio, ao passo que o Corinthians finalizou 9 vezes durante a partida, sendo que apenas 2 dessas finalizações foram na direção do gol do goleiro Thiago Volpi. O Corinthians teve uma leve melhora ali no finalzinho da primeira etapa, por muito pouco não abriu o placar, o Mauro Bozelli só não deixou a sua marca por conta de uma excelente intervenção do goleiro Thiago Volpi, mas no geral, no contexto geral da partida, foi o São Paulo que teve as principais chances de gol do jogo e por essa razão, pelo menos para mim, o Cássio acabou saindo de campo como o principal nome do clássico majestoso. Vale ressaltar, aliás, que o Alexandre Pato perdeu um gol na segunda etapa do jogo, que cá entre nós é muito, mas muito difícil um atleta profissional perder um gol daquele. Um atleta tão renomado, tão caro como é Alexandre Pato, desperdiçou a chance de ouro da partida. O Cássio até acabou resvalando naquela bola, mas não tem desculpas, né? O Pato perdeu um gol feito e assim o jogo terminou 0-0 no estádio do Morumbi. Bom, mas não marcar gols é uma das maiores qualidades desse São Paulo de Fernando Diniz. O São Paulo encontra inúmeras dificuldades para balançar as redes. Para você ter uma ideia, o São Paulo marcou apenas 6 gols em 6 partidas disputadas até aqui pelo Campeonato Paulista, ou seja, registra uma pífia média de 1 gol por jogo. Aliás, essa triste realidade também foi vivida pelo Fernando Diniz no Fluminense. Eu me recordo que o Fluminense, no ano passado, quando tinha Fernando Diniz comandando a equipe no Brasileirão, também criava diversas oportunidades de gol, mas o time acabava não concretizando essas chances. Portanto, esse mesmo contratempo vem o atrapalhando no São Paulo, mas a pergunta que fica é a seguinte: será que a culpa é do treinador ou dos jogadores? Eu acredito que as críticas em relação ao trabalho de Fernando Diniz sejam injustas, já que o time vem produzindo dentro de campo, vem criando as oportunidades, mas os jogadores acabam não concluindo essas chances, aí não marcando gols. E aí o São Paulo acaba saindo de campo muitas vezes sem a vitória, acaba obtendo essa baixíssima média de gols no campeonato. O São Paulo estacionou na terceira posição do seu grupo no Campeonato Paulista, atrás de Inter de Limeira e Mirassol. Isto é, se o Campeonato Paulista terminasse hoje, o São Paulo estaria fora das quartas de final do torneio. Uma campanha muito abaixo das expectativas do São Paulo, que só tem 2 vitórias até aqui no Campeonato Paulista, muito pouco. O São Paulo que vive um péssimo momento financeiro também, a gestão do Leco é desastrosa, é o pior presidente da história do São Paulo. Ele que pegou um empréstimo bancário de 10 milhões para poder liquidar os salários de janeiro, vendeu o Antony agora ao Ajax, justamente para poder ter caixa para pagar direitos de imagem que estão atrasados e futuros salários aí que estão pela frente a vencer agora, fevereiro, março, enfim. Ele precisa equilibrar esse caixa aí para poder continuar pagando seus jogadores. Então, a única alternativa encontrada pelo presidente São Paulino foi vender um de seus principais jogadores, o Antony, que estava com a seleção pré-olímpica, ainda não jogou pelo São Paulo em 2020. Logo, diante de todo esse cenário, fica evidente porque a pressão é tão grande pelos lados do Morumbi. Bom, o Corinthians, por sua vez, tenta curar a ressaca
aí causada pela triste eliminação na fase pré-eliminatória da Copa Libertadores da América. O Corinthians, que foi eliminado pela segunda vez na fase pré-eliminatória do torneio continental, lembrando que o Corinthians já havia sido eliminado pelo Tolima nesta mesma fase do torneio em 2011 e agora 2020 caiu diante do Guarani do Paraguai. O Guarani do Paraguai, que é um algoz do Corinthians, né? Em 2015 o time eliminou o Corinthians da fase de oitavas de final da Copa Libertadores ao derrotar o Timão em plena Arena Corinthians, né? Naquela ocasião. Então já é a segunda vez que o Guarani do Paraguai elimina o Corinthians da Copa Libertadores. Bom, mas tudo isso é fruto da mudança de filosofia, da mudança de modelo de jogo que o Corinthians vem implantando, né? O Thiago Nunes veio do Atlético Paranaense com essa missão de mudar as características de jogo do Corinthians. Ele terá um árduo e longo trabalho pela frente, já que o Corinthians jogava um futebol mais conservador, mais pragmático, um estilo de jogo implantado na época por Mano Menezes, que passou posteriormente a ser utilizado por Tite, depois também em seguida por Fábio Carille. Enfim, o Corinthians já vem há mais de 10 anos jogando um estilo de jogo baseado na defensiva. E agora, para mudar essas características, leva um certo tempo. O único erro do Corinthians, da diretoria do Corinthians, pelo menos para mim, foi o fato do Thiago Nunes não ter assumido o time no final da temporada passada, já que ele rescindiu seu contrato junto ao Atlético Paranaense, ficou livre, né, na reta final ali do Campeonato Brasileiro, poderia ter assumido o time do Corinthians nos últimos 10 jogos do Brasileirão, não quis fazer isso, preferiu tirar férias, descansar, já que disse que estava cansado, até poderia ter pego 10 dias de férias, enfim, um período curto ali para descansar, mas depois já assumiria o time do Corinthians, saberia mais ou menos o que fazer ali, as características de seus jogadores, mas ele optou por tirar férias. A diretoria do Corinthians aceitou essa situação e agora o Thiago Nunes pegou a equipe do zero. E difícil, né, para um treinador chegar e já mudar de uma hora para outra o estilo de jogo do time. O Corinthians, eu acredito que tem um bom caminho a percorrer. O Thiago Nunes é um dos treinadores mais promissores aí do futebol brasileiro e acredito sim que fará um bom trabalho à frente do Corinthians. Agora o Corinthians que terá pela frente apenas a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o Paulistão na temporada de 2020. Bom, gente, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais através do site www.soccerblog.com.br. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima, tchau, tchau!